Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje, cara, eu vou comentar um pouco uma notícia que eu tava lendo aqui na CNN, tá? Sobre a onda de protestos da França. Já tá, parece, na sexta noite seguida de protestos. A mãe do guri que morreu já pediu calma e tal pras pessoas e tal. A minha Steam ali tá piscando que o Lucas Costa tá me mandando um. Tá interrompendo minha gravação, tá bom? Os inscritos adicionam o cara na Steam, os inscritos ficam falando. E. Mas daí que eu cheguei até a me perder aqui com o Lucas. O Lucas me cortou o raciocínio aqui, cara. Ah, tá. Eu falei assim que eu ia comentar o negócio dos protestos na França, tá? Hoje é o começo de mês, eu teria que gravar hoje a minha atualização mensal de como é que foi o canal mês passado, mas eu vou deixar isso pra amanhã, tá? Pra não perder o time aqui do negócio, né? Dos protestos que estão acontecendo na França, né? Então vai ficar pra amanhã ou pra depois de amanhã, talvez, tá? A atualização mensal. É o seguinte, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar o seguinte, né, cara? Assim, pra quem não sabe o que aconteceu foi o seguinte, a polícia abordou um garoto de 17 anos, de origem argelina, imigrante, né? E eu não sei se ele era imigrante ou se ele era francês, nascido de filhos de imigrantes, tá? Não sei. Mas daí disse que ele saiu acelerando, supostamente, e a polícia atirou no cara, o cara morreu, e é isso, tá? Mas assim, o que me. Tem várias coisas que daria pra falar aqui, né? Eu vou começar assim pelo primeiro ponto, que é o seguinte, que é a análise do pessoal da bolha nacionalista sobre isso aqui, né? Que é sempre importante eu te mostrar os erros da bolha nacionalista brasileira, né? O nacionalismo de esquerda, por assim dizer, né? E eu tava assistindo, né, a análise dos caras, né? Eu falei, bah, vou dar uma. Eu não sou inscrito do canal dos caras, mas às vezes eu dou uma espiada lá, ver o que os caras estão falando, né? Só pra me divertir um pouco. E eu tava lá, cara, e pá, meu, daí. Supostamente, os canais desses caras aí de análise internacional, não sei o que e tal, supostamente são os especialistas, né? E aí a gente entra no problema que eu falei já, que é o problema do Brasil, né? Via de regra, o cara que se diz especialista, ele no Brasil, isso é no Brasil, né? O cara que se diz especialista de alguma coisa, cara, ele simplesmente não sabe o que ele está falando, tá? Ele não tem a menor noção do que ele está falando, tá? Se você quiser não saber uma coisa, você pergunte ao especialista, tá? No Brasil a gente tem os especialistas do Brasil são que nem aqueles especialistas lá da literatura do Lima Barreto, né? Do homem que sabia javanês. É tudo. O Brasil, cara, ele é o país onde mais as pessoas falam javanês no mundo, tá? Mais até que na ilha de Java, né? Mas daí esses especialistas aí da bolha nacionalista, dos homens que sabiam javanês, né? Estavam. Cara, esses caras erram tudo, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Tinha um cara lá, né? Que é um cara que ficou meses dizendo que não, porque a Rússia jamais vai invadir a Ucrânia, né? É um senhor, tá? Cabelo branco já, que já teria que estar na idade de ser alguém que sabe o que está falando, de ter uma certa sabedoria e tal. Já estaria, entendeu? Já deveria estar na idade de saber uma coisa. E esse cara, eu lembro que ele passou meses, cara. Não foi um dia, dois, não. Foi meses, acho que foi uns 3 meses, dizendo que o Putin jamais ia invadir a Ucrânia, que o Biden tava jogando, como é que ele falava assim? Porque o Biden tá jogando damas e o Putin tá jogando xadrez, né? No sentido que o Putin tava jogando um jogo mais complexo, enquanto que o Biden tava simplificando tudo e tal, que o Biden não sabia o que tava fazendo, que o Putin jamais ia invadir, sabe esses caras aí, né? Daí o Putin invadiu lá, ele apareceu lá com um sorriso amarelo, assim, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Não, pois vamos ver o que vai acontecer. E o especialista, né? Esse especialista aí que fala em terceira pessoa, né? Tá falando em terceira pessoa, nós aqui do canal, não sei o que, com uma voz embargada, aquela voz de especialista, né? Não, nós aqui do canal, análise séria, feitas por profissionais, Que profissional é esse que erra tudo, cara? Que profissional é esse que erra tudo, né? Daí você vai ver os amigos desse cara
tem um careca, né? Que o cara assim, não, porque aqui a gente faz análises responsáveis e tal. Não, a gente tem que ter responsabilidade com o público, não sei o que. Daí tu vai ver o canal do cara, todos os canais, a maioria das thumbnails é um carro em chamas, é alguma coisa pegando fogo, e escrito assim, urgente, urgente, assim, o cara fazendo um alarmismo enorme em clickbait, cara, pra atrair as pessoas e ganhar pix, cara, né? E não, mas a gente fala aqui no canal, a gente fala com uma voz meio mais grossa, assim, não, aqui no canal a gente faz uma análise responsável, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não adianta, cara, o cara ter uma... Enfim, tá? Mas voltando ao negócio da França, né? O cara que clicou aqui pra saber o negócio da França já deve estar meio desgraçado da cabeça comigo, que eu ainda não fui pro assunto. Mas daí esses caras aí da bolha nacionalista, né, da suposta bolha nacionalista, que a gente sabe que não é bem nacionalismo, né? A gente sabe como é que é. Esses caras aí da bolha nacionalista, eles estão resumindo esse negócio aqui, ó, essa onda de protestos como nada mais, nada menos que racismo, né? Então o problema é o racismo, né? E eu olhei assim a análise desses caras e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, cara. Os caras, literalmente, estão dando uma análise. Os caras estão dando um problema complexo desses caras, assim, estão dando uma análise, né? Tipo, tu pensa assim, o profissional, né? O especialista, né? Análises militares feitas por profissionais. O especialista tá dando um diagnóstico de DCE da UFSC. O cara tá lá no DCE, parece que tu perguntou pra um cara lá do DCE da UFSC, por que tá acontecendo o protesto? Ah, é racismo, né? Porque o francês é muito racista, assim. Isso por si só não encontra correspondência alguma com a realidade, porque de todos os países da Europa, né, de todos os povos da Europa, o francês ele é o povo menos racista da Europa, né? Se for pegar assim, talvez tenha algum menos, mas se for pegar todos os outros povos europeus, eles são mais racistas que o francês. Talvez o alemão seja um pouco menos, porque o alemão tem a negação da etnia alemã, uma coisa que já vem sendo... mecanismos de propaganda vem trabalhando a mente do alemão e tal. Talvez o alemão seja um pouco menos hoje. Mas, cara, se tu vai olhar assim... inúmeros outros países que são muito piores em termos de racismo que o francês. E aqui eu não tô falando no sentido de alguém que gosta da França. Eu tenho muitas críticas à França. Só que assim, o francês, bicho, o povo francês comum, cara, os caras, os argelinos vão lá e dá uma carcada na mulher do cara e o cara não vê problema. O cara acha, não, normal, né? A mulher francesa lá, bicho, ela é estufada por um imigrante e ela não dá queixa na polícia, cara. Não dá queixa pra não endossar a estatística que pode gerar racismo, cara. Tá entendendo o nível do povo, cara? Então, quer dizer, você chegar e dizer assim, que o problema dessa onda de protestos é o racismo, cara, é uma total falta de conhecimento sobre o que é o povo francês. Eu tô falando povo francês de hoje, não tô falando povo francês histórico. Porque no passado eles também deram uma vacilada aí, né? Não tinham que ter feito certas coisas, né? Mas o povo de hoje, que é o povo que a gente tá falando, que afinal é o povo do protesto, né? Ele é um povo cuja mente vem sendo trabalhada há séculos, né, por uma oligarquia da burguesia francesa, da classe dos comerciantes franceses, vamos dizer mais ou menos desse modo, né? Porque eu não gostaria de pagar uma cesta básica, né? Mas as elites francesas, elas vêm trabalhando essa mentalidade mais aberta no povo francês já fazem séculos, né? E já faz meio essa coisa de liberdade, igualdade, fraternidade e tal, né? E o francês, cara, ele é um dos povos menos racistas do mundo. Da Europa, perdão. Do mundo não. Do mundo tem povos que são bem menos racistas que o francês. Mas se tu for pegar da Europa, cara, tem muito povo que no geral, ele é mais preconceituoso que o francês, né? O italiano, cara, e eu falo isso sendo descendente de italiano,
O italiano, os imigrantes estão atravessando com um barco ali, o governo da Itália fala, não, você não vai entrar aqui não. Ah, mas tem que ajudar, senão os caras vão morrer. Não, mano, aqui não vai entrar não, pode deixar morrer então. O espanhol, cara, até a semana passada os caras estavam jogando banana no campo de futebol, cara. Tu vê isso acontecer na França, cara? Olha a seleção francesa de futebol, cara. Tu acha que existe um racismo, assim, cara? Se tivesse, tu acha que a seleção ia ser daquele jeito? Não ia, pô. Né? Então, a análise que é feita por esses supostos profissionais, né? A análise militar feita por um profissional, que daí o cara faz uma voz impostada, fala em terceira pessoa e tal. É uma análise de estudante de DCE que não possui correspondência prática com a realidade. Veja bem, não estou dizendo que não existam franceses que são preconceituosos, tá? Não estou dizendo isso. Mas, assim, se tu for pegar no geral, a França de hoje, ela é uma França dos países da Europa, ela é um dos menos preconceituosos que existe. Até Portugal é mais preconceituoso. Porque tem alguns portugueses que os caras não gostam do brasileiro. Porque o brasileiro vai lá e fica falando com o português do Brasil, os caras não gostam, né? Então eu já ouvi reclamação de gente que morou em Portugal falando disso pra mim, né? Agora, claro que eu entendo que é uma minoria, né? No caso de Portugal, né? No geral, o povo português gosta do brasileiro, eu acho, não sei, tá? E se não gostar é uma pena, porque eu gosto muito de Portugal, né? Eu acho Portugal... primeiro assim, eu acho assim que você é brasileiro, cara, você tem que gostar do Brasil, tem que morar no Brasil. Mas, se você quiser ir morar em outro lugar, cara, assim, ó... O tolerável, assim, sem ser um entreguista, é você morar em Portugal. Portugal, eu até aceito que o ouvinte vá morar em Portugal. o cara cagando regra na vida do ouvinte, né? Não, você só pode morar em Portugal. Não, você pode morar em Portugal, você pode morar em Itália. Na Itália também. Por causa da herança tradicional cristã que vem da Itália, né? Você pode morar também na Grécia, se você for descendente direto do Pitágoras, que é o meu caso, né? Se não, não. Tá? Então, se você quer ir embora do Brasil, você pode morar em Portugal ou você pode morar na Itália. Né? O resto não vai, porque eu não gosto do resto. O resto é o entreguismo. Ou a Grécia, né? Mas a Grécia tu tem que ter a ancestralidade pitagórica assim, que eu tenho. Mas voltando ao que eu tava falando, cara, então assim, ó, essa análise que é feita, né, que não, o que está acontecendo é culpa do racismo e tal, não sei o que. Não sei, cara. Eu acho, me parece uma análise de estudante de DCE, que é uma análise típica de um especialista brasileiro. Quer dizer, o especialista brasileiro, você vai perguntar o que ele acha, ele vai te dar essa análise. Tá? Agora, a causa dos protestos pode ser de fato um racismo, pode ser um endurecimento e tal, mas o que eu acho, na verdade, eu acho que o que eu acho que está acontecendo, na verdade, isso aí eu já falei isso em outros episódios, tá? Que a mãe do guri que morreu, que uma casa que eles tentaram botar fogo, né? De um prefeito e tal. O que eu acho assim, ó, cara, eu já falei sobre isso em outros episódios, tá? Mas eu acredito que o mundo democrático ele tá passando por uma transformação onde ele tá, como a gente tá num processo de Guerra Fria, tá? É natural que o mundo democrático entre num endurecimento como uma forma de contrabalancear o autoritarismo do outro lugar, né? Então, assim, a gente tá num processo de Guerra Fria, tá? E o que o Ocidente não precisa é que as pessoas do país, do Ocidente, encham o saco, tá? Então as elites que controlam o mundo ocidental, elas veem o povo protestando como um problema, tá? Então o povo, cara, ele tem que parar de encher o saco, supondo aqui que eu seja de uma família de nobres franceses e tal, daquelas elites lá. Então eles olham, pô, esses caras estão enchendo o saco, bicho, né? E isso é um problema não só para o francês, mas isso é um problema para os Estados Unidos. O povo, a democracia dos Estados Unidos, a participação, olha só que interessante, a participação popular nos processos democráticos americanos, tá, é um problema, tá? Porque é um problema porque antigamente não era, tá? E eu vou te dizer por quê. Porque antigamente, como você tinha um oligopólio de meios de informação, você conseguia manipular todo mundo livremente. Quer dizer, então as pessoas achavam que eram livres e tal, mas elas estavam sendo completamente manipuladas pela grande mídia, e a mídia
formava consensos e decidia os presidentes, os deputados, quais seriam as ideias boas e quais seriam as ideias ruins e tal, né? Então, isso aí é era desse modo no passado. Agora, com o advento da tecnologia de redes sociais, né, você acabou mudando um pouco os paradigmas, né, e agora as pessoas não estão sendo tão facilmente manipuladas por essa mídia tradicional. E isso é um problema, porque daí é difícil para o mundo ocidental formar consensos, né? E o único modo do mundo ocidental resolver esse problema é endurecendo o regime. Tá? E o que me chamou a atenção nos protestos da França não é nem a causa do negócio, porque a causa a gente pode ficar debatendo a causa aqui a tarde inteira, capaz de nunca achar, porque tu vai ter que voltar lá no iluminismo para explicar a causa dos protestos, né? Mas o que me chamou a atenção, né, dos protestos, na verdade, foi a reação do governo francês, né? Que foi uma reação basicamente parecida com a reação do governo canadense lá dos protestos, né? E basicamente o que o governo francês fez, cara? Mandou prender todo mundo, tá? Mandou prender todo mundo que estava enchendo o saco, né? O povo, né? Então o povo tá enchendo o saco, foi lá e mandou prender o povo, tá? Foi lá, censurou a rede social de todo mundo que estava se planejando para fazer qualquer coisa, tá? Mandou uma ordem do Estado lá para as Big Techs tiverem que acatar, né? Provavelmente deve ter fechado conta bancária, tirado os meios de ação de todo mundo do protesto, tá? Mandou a polícia descer o cacete em todo mundo, tá? Prendeu geral e acabou, tá? Mais ou menos que nem aconteceu durante o regime o protesto dos caminhoneiros do Canadá, que o governo do Canadá falou assim, não, vou cortar todo o dinheiro dessa galera, vou mandar prender todo mundo, vou apreender os caminhões, vou tirar todo mundo, nem que seja na porrada, e passou por cima da população, tá? Então, o regime democrático atual é isso, hoje é isso, tá? O outro exemplo que eu posso te dar também, que aconteceu recentemente na França, foi os protestos pela reforma da Previdência, né? E o francês ficou na rua um tanto tempo assim, não sei o que, o governo falou, não, vou passar o projeto de lei e azar, né? Inclusive o Macron, quando ele passou esse projeto de lei, ele passou até faz tempo, eu não me lembro direito isso, mas ele passou de um modo assim meio autoritário, que é tipo como se fosse um decreto, tá? Mas não é bem um decreto, né? Faz tempo eu não me lembro direito disso. E passou por cima do povo. Tá? Agora, e eu acho, olha só, eu acho que isso aqui é uma tendência dos regimes democráticos que a gente vive, né? A tendência é que eu vejo que para as oligarquias que controlam o mundo liberal, a opinião do povo é um problema. Tá? É um problema que você possa falar que você gosta de tal candidato, é um problema que você possa questionar a legitimidade do processo eleitoral de qualquer país democrático que seja, né? E você não pode questionar uma urna eletrônica, por exemplo, você não pode, né? E é isso, cara. Virou um regime, tá? O regime democrático atual, tá? Ele virou um regime que simplesmente ele não se importa com aquilo que o povo pensa, tá? O fato de você se importar com aquilo que o povo pensa é tipo assim, não dá, cara. Não dá, entendeu? Não dá. Porque a gente pensa assim, mas agora a gente tem democracia, né? A gente pode falar, a gente pode votar e tal. Mas será? Eu penso assim, agora a gente é mais livre e tal, né? Só que essa liberdade, ela gera um problema pro sistema, né? Eu acho que o ideal seria que fosse que nem era no passado, né? No passado, quando só existia televisão, não tinha internet, era muito mais fácil, né? Você tinha os mecanismos de propaganda lá, que são descritos lá na dialética do esclarecimento do Adorno e Horkheimer. Você tem os mecanismos de propaganda que também são descritos pelo Jacques Ellul no livro Propaganda, né? E você moldava consensos, né? Então, quer dizer, você pode fazer o povo ser favorável a uma coisa, né? Mostrando todo dia na TV aquela coisa, né? Então você fica todo dia martelando na cabeça do povo e uma hora o povo, através do mecanismo de propaganda, ele absorve aquela ideia. E se você não quer que o povo pense sobre algo, você simplesmente não noticia aquilo. Então todo o consórcio de mídia lá pega e não noticia, e é quase como se não existisse, né?
Então era mais ou menos isso que foi feito com o Enéas no passado, né? Então no passado, o Enéas, as coisas boas que ele falava não apareciam na TV, e as coisas que eram polêmicas, que podiam ser usadas para tirar sarro do Enéas, apareciam um monte, toda hora, né? Eu lembro o negócio da bomba, né? Que o pessoal dizia que naquela época, o pessoal ficava dizendo, porque ele é o louco da bomba. Não porque o Enéas, ele é o louco da bomba, porque ele queria uma bomba atômica, né? E na época eu pensava assim, não, mas esse cara não tá tão louco assim, eu acho, cara. Ou o louco sou eu também, né? Ou também eu sou louco, então, de pensar isso, né? Mas, né, no fim das contas, ele estava correto. Seria bom se o Brasil tivesse armamento nuclear. Não tem, né? Dos grandes países do mundo, o Brasil é o único que não tem, né? E provavelmente não vai ter, né? E não vejo, por exemplo, os militares do Brasil ter condição de montar um projeto secreto sobre isso. Isso aí não vai acontecer, tá? Mas voltando, né? Então existe todo um mecanismo de propaganda que era usado para controlar o povo no passado, né? E hoje em dia esse mecanismo de propaganda já não funciona mais, porque os paradigmas sociais da contemporaneidade pós-moderna entendeu? Não adianta, cara. A mídia ela pode ficar mentindo, na internet no tempo real já é desmentido. Então o controle de narrativas por parte das oligarquias ocidentais está cada vez mais frágil. E o único modo de você resolver as coisas hoje é na base da força, né? Então é isso que eu penso sobre os protestos na França. Eu acho que a democracia, a República Francesa, eu achei que está caminhando para ser algo que funciona independentemente da vontade popular, né? Então o povo que quer protestar não diz, não vai protestar não. Pode mandar prender todo mundo, né? Na França. Mas eles não querem trabalhar 2 anos a mais para a reforma da Previdência. Não, mas vou passar a reforma da Previdência. E dane-se o povo. Dane-se o povo, né? Mas os caminhoneiros aqui no Canadá estão protestando, não sei o quê. Não, mas pode passar por cima. Pode apreender o caminhão, pode cortar as contas bancárias, pode passar com os cavalos em cima das pessoas que estão fazendo barricada. Você entendeu? A democracia moderna, que é do período que a gente vive, ela funciona desse modo. O Donald Trump tá reclamando que não sei o que lá. Não, nem mostra o Donald Trump. Pega e tira o cara da mídia, bane ele de todas as redes sociais e finge que ele não existe, tá? Então a democracia do mundo ocidental, tá, pelo que eu vejo, tá, e a minha análise é essa, ela tá caminhando para esse endurecimento, tá? Porque é o único modo assim que as elites têm no momento para controlar o povo, né? O controle antigo, que era o controle feito por mecanismos de mídia, já não funciona mais, né? E, como a gente está num período de Guerra Fria, simplesmente eles não podem deixar o povo atrapalhar o processo, atrapalhar a briga deles com a Rússia e com a China, tá? Então isso aqui é normal, né? As pessoas vão sair protestar, né? Não vai acontecer nada, né? No Brasil também as pessoas vão sair protestar, não vai acontecer nada. Nos Estados Unidos também não vai acontecer nada, porque eu acho que se formou um consenso dentro das elites ocidentais, das oligarquias ocidentais, de que a participação popular nesse nível, que é o nível propiciado pelas redes sociais, é um problema, né? A participação popular era interessante quando você tinha o controle pleno dos meios de informação. Hoje em dia você não tem mais, né? Então é isso que eu penso com relação aos protestos que estão acontecendo na França, e não só na França, em várias democracias, né? Então, e também você tem a ameaça de conflito híbrido, né? Que pode ser um processo orgânico, pode, né? Mas pode ser um processo estimulado de fora para dentro, né? Então, isso aí também é uma coisa que as oligarquias que controlam o mundo ocidental têm que lidar, né? Então, e às vezes a gente critica as oligarquias, mas pensa o seguinte, cara. Pensa se tu fosse uma oligarquia. Pensa que você nasceu na França, você é descendente de uma família que comanda a França por 10, 12, 15 gerações, né? Em que você mantinha o poder e agora o povo tá enchendo o saco. Tu acha que você agiria exatamente desse mesmo modo? Você não ia querer perder o poder, você não iria querer perder a sua influência dentro da França, e você
você ia concordar em passar por cima do que o povo quer, tá? Ou seja, a participação popular, ela, no caso, no momento, do jeito que está, ela enfraquece um país, tá? Das democracias. E isso não pode ser tolerado porque a gente está, nesse momento, vivendo um conflito de Guerra Fria, tá? Então, o povo, cara, não pode encher o saco. É isso que eu vejo, assim. Eu enxergo que as oligarquias estão pensando desse modo, né? E elas estão se organizando para isso. Então, assim, ó, o francês foi protestar que morreu o garoto lá, uma pena que tenha morrido o garoto, tá? Ninguém aqui tá comemorando a morte de um ser humano, isso aí não tem pé nem cabeça, né, comemorar isso. E é uma pena que tenha morrido o garoto, mas isso aqui não vai dar em nada, tá? Não vai dar em nada, assim como não deu em nada a reforma dos protestos contra a reforma da Previdência, assim como porque é assim que as democracias ocidentais estão se modificando para conseguir manter o seu próprio poder, tá? E, em muitos casos, na verdade, isso é feito em nome da democracia, né? Que é aquilo que o Giorgio Agamben falava, um filósofo italiano, que está vivo até hoje, inclusive, está velho já, mas está vivo, que ele falava que em nome de uma palavra você abole aquela palavra, né? Então, assim, ele estava falando isso sobre um contexto de calamidade de saúde pública, né? Então, em nome da vida, você tranca as pessoas em casa e força elas a não ter uma vida, né? Então, em nome da vida, se abole a vida, né? E no caso da democracia, eu acho que tá caminhando nesse modo também, né? Quer dizer, então, em nome da democracia, você tira pessoas do debate público, né? Então, em nome da democracia, você acaba com a democracia, né? Porque a democracia seria a voz do povo votando e tal, né? O que a gente sabe, a gente que conhece Elite Theory, a gente sabe que não é verdade, que na verdade a democracia por si só, ela é um processo impossível, né? Pelo menos do modo que ela se propõe, né? Do povo votando e tal. Mas ela é um processo impossível, mas é um processo impossível que é útil às pessoas que controlam o mundo liberal. Tá bom? Então é isso que eu penso pelos protestos da França, tá? Essa é a opinião de um cara que não é especialista, tá? Essa, que na minha opinião, é uma opinião um pouquinho melhor do que a opinião da bolha melancia aí, que tá dizendo que tu tá dando uma opinião de estudante de 18 anos lá do DCE da UFSC, né? Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês. Acho que amanhã ou depois de amanhã tem a atualização mensal do canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou e tchau.